digerido, mas aquelas partículas que vieram de um corpo estranho, para elas se tornarem self, elas vão encontrar esse self no baço. Como se o baço fosse uma pessoa que carimbasse assim, agora pertence, agora pertence. Pode construir os tecidos que agora pertencem. A pessoa que tem uma doença autoimune, o pita está desequilibrado e começa a reconhecer coisas que não foram bem processadas no baço e foram estruturadas, como da tireoide, tecidos articulares. E aí, opa, isso aqui não pertence não. Só que é autodestruição, né? Já tá ali, já tá quietinho. Um café não faz isso. Né? Só não pita que brinca. Então, o desequilíbrio pita, numa pessoa muito pita, ele vai ser menos danoso numa pessoa que tem um baço mais eficiente. Porque nem sempre 2 baços é mais eficiente. Isso que eu quero dizer. Aí, assim, você conhece a medicina tradicional chinesa. Desembaça o baço, para ele trabalhar legal, ser muito pita, né? Então desembaça o baço. Porque aí não vai ter sangramento, não vai ter nada, vai ser só coisa boa. Só como guardia da nossa hora, são 15 para 1. Vamos ver até onde a gente vai. Dá para terminar aqui, tá? Tá. Só uma observação, eu mandei lá no grupo. Você falando de dar la cara agora, dá para entender mais, porque eu não entendia muito por que o bastante a gente fala tanto dos mulos, dos tecidos da raiz, e agora faz muito mais sentido da teoria e ele ainda vai um pouco além, que ele ainda fala, né? O Thiago, a gente já fez umas discussões filosóficas, né, disso, que ele ainda fala do dosha como um mala. Ele trata em muitos momentos o dosha, ele trata a pita e kapha como malas do corpo. Assim como todos os malas têm uma função, o Rubier não concorda com isso, a gente conversa assim, mas... Então ele trata, assim, quando você estuda um pouco mais essa fisiologia, nessa visão dos Ks, das membranas, você vai ver que os doshas eles são produzidos em regiões de excreção, com muita ênfase, né, como em regiões de limpeza, e na visão do Ayurveda, aquilo que é mala, né, a gente traduz como excreção. Mas mala, na verdade, são substâncias que têm uma função muito nobre no corpo durante um período de tempo. E a gente sabe que dosha significa aquilo que obscurece, aquilo que falta, né? Que decai, isso. Então, dosha quem já foi numa fábrica de cana, né, de açúcar, sabe que tem substâncias lá que são extremamente úteis, mas se você não fizer uma ação rápida com elas, elas intoxicam o meio ambiente. Então, essa visão, né, quando você começa a estudar essa secreção de kapha, de pita no corpo, você começa a entender que, na verdade, eles são coisas muito ativas no corpo e que precisam ter um tempo de eliminação. Então, trabalhar com isso que quando você estuda a rotina diária, a prática de rotina diária é uma prática de fortalecimento e de eliminação de doshas. Você tem um olhinho no nariz, é para você manter o corpo livre daqueles doshas que se acumulam pelo estresse, pelo dia a dia, pela nossa... E sobre essa parte da raiz, do meio e da boca, o meu entendimento atual disso é assim, a raiz é onde o negócio é feito. O caminho é onde ele atua e a boca é onde ele, digamos assim, para de ter aquela função. Muca, né? A muca. Porque olhando lá, mula, não sei o que, aquela parte do escroto boieio, bola pra frente, né? Mas eu vejo muito hoje em dia o escroto como um sistema fisiológico, né? E cada mula do escroto é onde aquele sistema fisiológico é preparado. Por exemplo, a euraça, aí aquilo dali tem e ele é, digamos assim, ativo através do caminho dele, do marga. E aí ele, digamos assim, termina a função dele na boca, né? Onde ele acaba aquela função como sistema fisiológico. E o mais interessante é que muitas vezes uma boca, termina em outra mula. Isso é interessante, assim, principalmente durácido, mutra, tem uma correlação entre o que é um sistema fisiológico funcionando e às vezes a junção entre um ponto de, digamos, final de função fisiológica é justamente o início da outra e às vezes o problema está muito ali. Aí dá para olhar aquela tabela e ela te dizer alguma coisa de fato e não tipo, não entendi nada, vamos para a próxima. Que eu acho que muito isso acontece quando a gente estuda isso. Então, tem um sistema urogenital, tem uma ação diurética, sendo snigda e pitila, promove a contração do útero e
resultando, pode gerar sangramentos uterinos. Não, calma aí, Corta. Tendo uma ação esnigda-epitila, promove a secreção. Melhorou. A secreção do sêmen e tem uma ação afrodisíaca. Devido à ação última, não se precipitem, que é quente, ele aumenta o fluxo do sangue e promove a contração do útero, resultando no sangramento uterino. Por isso que o calabou é usado localmente para o tratamento de amenorreia. Então, nos casos de amenorreia, o calabou ele tem uma ação mais potente ainda do que a babosa no estado por conta do atributo típico dele que foi aumentado. Por causa do sanskara. Como que é localmente? Eu não sei, o calabou local. Você sabe que é muito comum na Índia o uso da fumegação da noz moscada, da Madame Falar. Do Madame Falar para estimulação uterina, né? Então, por exemplo, mulheres que não entram em trabalho de parto e já, digamos, passou da hora, tá? Você usar a fumegação vaginal com a noz moscada é uma das formas de estimular a contração uterina. Mas o uso do calabou, não sei se eles usam aplica local ou... E também não sei se ele está falando assim aqui como uso local ou uso interno que vai ter uma ação local. Então, ele é temperatura, ele é em pele, é usado em várias condições de pele e também ajuda o crescimento do cabelo, um uso local. É útil em febres crônicas, o uso do suco de aloe vera ou do calabou pode ser usado como para restabelecer uma fraqueza generalizada, um tônico. O suco vai ser mais anabólico e aumentar a força. Partes usadas, as folhas, o suco das folhas e o calabou. Dosagem de 2 a 4 colheres de sopa, calabou de 1 a 4 rati. Você tem as medidas aí? Rati? Eu tenho uma tabelinha que a Mariana que organizou. Tem no Drive, né? E aí a gente tem lá todas essas medidas comparativas. Formulação com Maria Savari, com Maripak. Então, excreção. Kumari é excretada através do leite materno em pequena quantidade através da urina. Então, é muito importante estudar como que a planta é excretada, que isso ajuda a gente a estudar a ação dela no corpo, né, Tiago? Como que ela viaja dentro do corpo. Como que uma babosa que tem tais atributos é excretada pelo leite materno e pelo sistema urinário. Eu acho que depois a gente... E como às vezes ela é meio que destruída nessa viagem, né? Se ela não for, digamos assim, bem protegida e bem direcionada, aquela propriedade pode ser metabolizada no meio do caminho, aquilo é um karma em cima dela, ela perde aquela função. Então, a absorção. Se calabou for aplicado sobre feridas frescas, né, pode resultar numa absorção e isso pode gerar diarreia. Olha que interessante. Que loucura. Tão forte, fica tão penetrante, você aplica na ferida, é quase um cambô. Você aplica ali na ferida, ele entra no sangue. Administração para purgação, como ele é usado junto com chá ou scented herbs. Então, não sei o que é. Ervas aromáticas. Chá? Scented é aromáticas? Não, Chá é penetrante. Dessa forma, isso não vai gerar cólica. Para um bom fluxo menstrual, o calabou pode ser usado 7 dias antes do período menstrual. Então tem uma ação de reduzir vata, reduz kapha e mantém pita. Mas ele não pita fala. charak, ele fala pita charak? O que é? Chamaki. Não, não é chamak. Charak. Talvez seja uma outra forma de Chamaki é quando fica
Será que o cara... Depois eu vejo isso pra gente comer. Mas a quantidade Então, também ele não diz, né? Tem uma ação, ele falou ali antes, né? De 2 a 4 colheres de sopa. Então, tem uma ação Rasayana, tem uma ação Brihana do Mansa, no Shukra tem uma ação Vrusha, afrodisíaca, no Rakta é muito bom para icterícia, no Rasa é uma ação ferífuca, né? De Jeyama, no tecido gorduroso, no Meda, Grandihara. Então, nas fezes tem uma ação de Bedana, de quebrar, e Arta Bhakjanak, que é de estimular o fluxo menstrual. Órgãos, olhos e útero. Vou fazer umas considerações finais. A gente estava falando antes, o Lucas chegou. Horário de administrar o aloe, o Haridra principalmente, que é o mais fácil de administrar. O Gil lendo tudo me ficou claro que o Haridra Kumari dá uma equilibrada na potência da babosa, porque a cúrcuma dá uma inoculada naquilo, e como a gente comentou ontem, aquela propriedade, a cúrcuma gera um leve cledaca, então ela protege a babosa e mantém o efeito mais um sopro do que um tiro. Para tirar o omeprazol do paciente, babosa de manhã em jejum. Haridra Kumari de manhã em jejum. 2 comprimidinhos já funciona muito bem. Para diminuir o Tikshma Agni, porque nem sempre gastrite é Tikshma Agni. Às vezes é um apanavaio que está constipado e que a energia já está subindo. Então, se é Tikshma Agni, antes das refeições, 15 minutinhos antes das refeições, muda a propriedade extremamente pita do Pachaka Pitta, do Jataragni. E usadas após as refeições, ela muda a propriedade do alimento. Então, se você tem um Agni bom, mas não está comendo uma coisa boa, ou quer que o alimento penetre melhor no site tecido, você usa após o alimento, logo em seguida mesmo. Ele equilibra, para mais, para menos, né? O que for. A saturação dela, que a gente vai olhar de acordo com cada estrutura, mas para princípio básico... Nesse nível de até 6 comprimidos de Haridra por dia, eu não vi saturação até hoje. Mas eu não administro isso, por exemplo, num Vata que chegou, como o Thiago citou ontem, um Vatinha que chega falando assim, não passa o Haridra Kumari, tem muito frio ali. Sim. Para de buscar coisas para diminuir o cafa, menina. Fala pra ela, Edson. Fala que eu já briguei com ela. Eu já briguei também. Acho que é isso, gente. Beleza. E aí? O Haridra é uma planta de Shiva, né? Então a mulher está meio instável, o Shiva chega. Sim. Dá uma parte. E assim, mais uma coisa, uma receita para ter valer para o paciente, para a mulher que tem TPM muito forte, principalmente mulher Pitta e Vata, chá de cúrcuma com sálvia fresca. Isso aí, cúrcuma com sálvia fresca. A sálvia fresca. Funciona se a sálvia não for fresca, mas se ela for fresca também tem uma ação de prana muito boa. Para TPM. Mas ele toma como? Direto ou toma? Toma 3 dias antes de entrar na TPM. Fusão, né? Não deixa ferver, né? Não deixa ferver. Fresca. E pode tomar durante também. Toma assim 5 dias. 3 dias antes, 2 dias durante a menstruação. Senão também aumenta muito o fluxo às vezes. Mas é comum assim eu dar essa indicação e uns 2 meses depois o paciente está lá mandando elogio porque mês passado teve pouco e esse mês não teve. E para eu que sou homem não sei o que é isso, mas para a mulher, ela sabe pontualmente, tem muita mulher que assim, ela sabe pontualmente quando ela está de TPM. Então isso daí vai bem. Infusão? Infusão, ferve e joga lá. De manjericão. Cúrcuma com sálvia fresca. Salve a planta da mulher. Você vê nos óleos essenciais as características. Nesse período? Isso. Da TPM ou da menstruação? Da TPM, período da TPM.
Porque E horário? Eu tomo separado das refeições. Para chá eu nunca mexi muito em horário porque envolve satimia também. Então cada um acaba fazendo. E pode ser quantas xícaras? Até 3 xícaras ao dia. Para todo chá que o paciente toma mais de 2, 3 xícaras ao dia, pode vir a dar braquicardia, deixa o plasma muito fluido e o coração bate em falso. Então eu indico, mas eu acho perigoso quando eu indico chá, porque se o paciente segue a minha folha todos os dias, ele toma 600 ml de chá todo dia. E aí com 1 a 2 semanas já vai dar excesso de plasma e o coração já está batendo em falso, porque não tem energia ali. Então o chá é fácil a gente não errar com chá, mas se o paciente é disciplinado, é fácil errar com chá. Ele vai tomar sempre. Gosto de fazer garrafa e ficar tomando o dia todo, isso é um perigo, né? Sim, com certeza. Depende muito do horário tem também. mesmo a questão do quebra-pedra. Então a gente não pode usar essas coisas assim. Mas tem que entender também que tomar um chá de quebra-pedra anti-cafa no horário cafa é muito menos perigoso do que tomar um chá de quebra-pedra anti-cafa no horário vata. Sim. Né? E principalmente o grau de vatice que a pessoa está. Então, assim, o Ayurveda ele é muito cuidadoso com o aspecto do horário do dia, etc. e tal, mas entender até que momento aquilo está sendo benéfico e até não. Por isso que eu acho importante quando a gente começa a usar mais erva, ter uma proximidade maior com a pessoa que a gente indicou e não só, isso é a minha opinião, né? Assim, não só esperar voltar na outra consulta, porque eu falo, olha, se você não falar comigo, a chance de dar errado é muito grande. E se você falar comigo, a chance de, se der algum errado, a gente conseguir corrigir a tempo, é muito grande também, né? Então, a gente precisa ter um acompanhamento, eu acho, muito próximo, porque a questão da quantidade é muito, assim, o lugar que a gente quer parar, muitas vezes a pessoa não tem essa informação já, para saber até aqui eu tenho que ir, quando a pessoa já faz mais tempo, já está mais experimentado, isso dá para deixar um pouco mais solto, mas no início, até onde vai, até onde aquilo está sendo terapêutico é muito importante. Eu posso aproveitar o gancho aí? Eu queria saber, assim, dos Gil, ou de outras pessoas que atendem mais, assim, como que é essa relação, assim, porque a pessoa vai e paga uma consulta. Aí, normalmente, eu fico falando também com ela pelo WhatsApp, eu quero saber sempre como ela está acompanhando. Eu peço para voltar, às vezes dentro de 1 semana ou 2 semanas, para a gente fazer um retorno, E aí depois, como que acontece esse acompanhamento que você está falando? Eu acho que esse tema ele é muito bom pra gente voltar nele depois do almoço. Sim. Porque a menina me parece um pouco. Ele não vai ser assim. E também talvez a gente não chegue num consenso. Mas eu acho falar que. sobre isso, que Mas é desperta. importante, sabe por quê? Porque eu sinto às vezes que o paciente vem, ele tem a vontade, ele tem tudo, a gente tem toda a boa vontade, mas depois ele dispersa. Eu sinto assim que não tem uma coisa, são alguns que ficam, que mantêm e outros que dispersam. Assim. Gente, Eu queria só falar um negócio pra você antes de você sair. Tá. Especificamente pra você. Também cá. Não, mas é pra todo mundo. Eu mandei aí pro grupo a questão daquilo que a gente comentou, das qualidades das nakshatras, e mandei um outro arquivo também, da ideia de que cada pessoa nascida num determinado momento tem uma erva específica maior, que é uma coisa que o Gil já tinha comentado também, eu estava pesquisando há bastante tempo. Então, se vocês quiserem eventualmente no próximo encontro ou hoje de dado a gente falar um pouco mais sobre isso, que eu mandei lá essa informação talvez fique um pouco solta, assim, foi muito a partir dessa ideia das gunas e das nakshatras, a questão de quando colher, que apareceu aí hoje. Então, como isso está meio estratosférico lá no grupo, eu queria pelo menos citar. Mas só falar uma coisa, Maria. Eu trabalho com acompanhamento terapêutico. Com prazer. Sim. Eu não trabalho assim com dietas, é um acompanhamento terapêutico. Não tem. Hoje eu não faço assim, vem, faz uma consulta, eu te dou uma resposta, você. Não, a gente vai se. É uma aliança, eu acho que um projeto terapêutico. E aí como você cobra isso? É isso que eu queria Por atendimento. Hoje eu trabalho por custo de atendimento. não o que você cobra, que eu tô querendo saber, mas assim, como você cobra? Com valor, eu tenho Toda vez que a pessoa vem, ela para paga. atendimento. E toda vez que Independente do que faça, toda vez a pessoa paga. Se ela não puder pagar, não vou deixar de atender. A gente vai chegar num valor que viabiliza. Não, claro, isso também. Isso estabelece o valor, né? Porque Mas se você. e se a às vezes pessoa é fica muito- só no WhatsApp? Tipo, entendi o que eu tô Você tem que falando. trabalhar isso dentro do projeto terapêutico. Que a pessoa tem que retornar.
né? Você dá Porque você tem os seus limites, a pessoa tem os limites dela, isso vai se É o que eu construindo costumo nela. fazer, mas às vezes eu fico assim, será que eu tô fazendo certo? Porque às vezes eu chego num ponto e eu falo, olha, tá na hora de você fazer um retorno. Eu nem chamo de retorno, eu chamo de acompanhamento. Normalmente propõe fazer uma sessão no mês. Geralmente você faz uma sessão. Porque eu vejo que é mais fácil a pessoa mobilizar. Eu faço semanal 15. Às vezes você sentir às vezes que a pessoa está demandando demais pelo WhatsApp, de repente é o momento de falar isso, acho que a gente tem que se ver pessoalmente, vem aqui, a gente conversa. Porque senão é isso, de repente às vezes é um paciente que sai com um negócio e começa a perguntar, e você vê que você está trabalhando pelo WhatsApp sem ver a pessoa, que também não é legal, porque às vezes ela está dizer para a pessoa que assim, não está conseguindo avaliar. As coisas que foram tratadas na sessão, tem algum cabimento a gente ficar dando continuidade por isso por WhatsApp. Sim. Mas novas questões tem que ser tratadas, tem que ter um bom diagnóstico. Para ter um bom diagnóstico eu tenho que parar e ter uma sessão, porque senão a chance de eu, digamos assim, estar falando coisas a partir de um diagnóstico inadequado é muito grande. Sim. Tem várias coisas. Eu estou com uma paciente lá que eu estou dando risada, assim. Ela passou com a Ananda, passa comigo e vai na Marise. Aí ela coleta a informação de todas elas e vem faz um gráfico e me manda e fala o que você acha. O oráculo, eu falo assim pra pessoa, que situação que você quer me colocar? Né? Você passou por fulano, e você quer que eu fale o que tá certo ou errado. Né? Se você passou por todo mundo, acho que cabe a você. Mas é isso aí. Eu posso te dar a minha opinião, aí vai ser mais uma, né, do que eu acho que eu tenho que fazer. Exato. Situação difícil. Gente, eu vou estar na hora do almoço agora, eu trouxe os produtos, mas na verdade eu nem vim para São Paulo para vender produto, mas eu não ia também não trazer produto. Então, quem quiser dar uma olhada, eles estão ali. Eu não tenho tônico e não tenho gui aqui. Gente, aproveitando esse tema de produtos, a Patrícia Barcelos não pôde vir, mas ela mandou uma caixa de óleos. Ela mandou de roupa da Índia. Quem quiser ver, ela tem uma tabelinha de preço. Tem uma tabelinha. Aí tem uma tabelinha de preço. Aqueles bulbos de ontem, embaladinho orgânico, que é? Qual que é o tema da tarde? Os saquinhos. Tinha um... É o Musta. Você já trouxe. Então, e o Caio, que também não pôde vir, ele tá com uma produção boa de musta. Não só, de orgânico. Ele mandou? Ele mandou 2 saquinhos de ele mandou nossa, eu tiro os olhos. pra gente levar, tiririca, estão aí. As mudas você pode levar alguma coisa. Não, o que sobrar. Então, tem muda aí ainda? Musta? Uma lá, coisa nova, vai vender.